A obra começa nos apresentando o Valhalla, um dos 3 melhores institutos de caçadores do mundo. Por causa disso, todo ano um enorme número de caçadores tenta entrar, para carregar esse grande nome de prestígio. No entanto, as chances de entrar é de 1 em 500, e no fim, entre todos os alunos que conseguem entrar em Valhalla, apenas 150 deles conseguem se formar. A cena muda para um senhor de cabelo branco, observando o início das competições. Seu nome é Lee Sang-shu, o instrutor sênior de combate. Um outro cara chega logo por trás. Lá ele, esse é o Yu Min-jong, o diretor descendente da família Yu-shin. O instrutor o questiona se ele veio para ver a sua sobrinha, e ele apenas confirma, pois sua família está colocando bastante expectativas nela. Mas afinal de contas, quem é ela? Quem é essa sobrinha? Bem, ela se chama Yu Su-yeon. Além de ser considerada uma gênia, ela pertence a uma das 5 famílias mais prestigiadas da Coreia. Normalmente as pessoas aprendem a manusear a mana com 10 anos de idade e a manipular a mana em suas espadas somente aos 13 anos, mas no caso da família Yu-shin, aos 16 anos, eles já se tornam praticamente invencíveis. Mesmo após ouvir isso, o instrutor não se impressionou e ficou se perguntando o que há de mais nela. Até que o diretor pergunta se ele não estava procurando por um guardião das constelações, pois eles haviam conseguido se comunicar com a família Yu-shin. Explicando um pouco sobre essas constelações, ao todo existem 5 delas na Coreia, e cada família possui um escolhido. Cada um dos guardiões possui um poder diferente. A família Yu-shin, que é a mesma da Yu-sun e do diretor, possui o deus da espada. A família Jang-san tem o deus do espírito. A família Jin-choi é do deus das artes marciais. A família Oh-seon, o deus dos punhos. E por último, a família Dojon com o deus do arco. Normalmente os caçadores recebem bênção e proteção dos guardiões ou fazem um contrato, mas no caso desses escolhidos, são concedidos mais poder e talento que os outros, pois conseguir se comunicar com o guardião é bem mais que uma simples bênção, é quase como fazer um contrato direto. Voltando a onde paramos, o diretor volta a perguntar sobre a partida da sobrinha dele, que por sorte está prestes a começar. O instrutor recomenda ele descer para ver de perto, mas como está lotado de jornalistas e recrutadores de guilda, o jeito foi eles puxar um telão ali mesmo. E lá está ela, a filha mais velha da família Yu-shin, e o seu oponente é o novato Kim Jo-yuki. Os dois acham esse garoto bastante relaxado, e o tio dela se pergunta se ele não vai desistir depois de saber que a Yu-su é, pois segundo ele, as habilidades dela são conhecidas no mundo inteiro. Mesmo assim, o instrutor não consegue sentir nada vindo daquele garoto. A batalha vai se iniciar, e enquanto ela puxa a espada, o Protinha apenas se despreguiça numa boa. O juiz manda eles começarem, e a Yu-su não perde tempo e parte pra cima com um corte banhado em mana. O Prota apenas observa o golpe chegando com um sorriso no rosto. Um brilho forte envolve todo o lugar, deixando todo mundo sem acreditar no que acabou de acontecer, pois a gênia de uma das grandes 5 famílias está imóvel no chão. Essa luta deixou o Protinha decepcionado por ela ser tão fraca, se perguntando se isso realmente é 300 anos no futuro. Na cena seguinte temos um flashback. Há 300 anos atrás, na Torre da Destruição, o Protest tem uma luta contra Brace, o Rei da Destruição. O mascarado começa a coringar, dizendo ter sido uma ótima luta. O Prota, vendo aquilo, mete logo uma bicuda nos beiços dele, confirmando que realmente foi uma boa luta. Até que uma telinha do sistema aparece, confirmando que a torre e seu dono foram derrotados, e graças a isso, a destruição do mundo foi cancelada. No entanto, a torre começou a desmoronar, com o Prota dentro, e como ele estava muito machucado, sem conseguir se mover, o restou apenas se lamentar. Desde criança, eu vivi fazendo trabalhos pesados como caçador para sobreviver, e todo o dinheiro e fama que um dia sonhei em ter estão indo por água abaixo. Será que eu deveria ter trazido meus discípulos comigo? Não, pois esse cara foi o oponente mais forte que eu já enfrentei. Eles poderiam acabar morrendo também. No seu último suspiro, ele apenas se despede. 300 anos depois do colapso da torre, o Prota acorda encarnado no corpo de um jovem de 17 anos chamado Kim Jong-yuki. Mesmo que seu corpo atual seja jovem e fraco, seu conhecimento de quando era chamado de Deus da Guerra permaneceu, o que deixa bastante satisfeito com sua reencarnação, pois finalmente poderá viver a vida de paz que tanto sonhou. Porém, esse plano foi por algo abaixo, assim que a janelinha translúcida apareceu de novo, o avisando que em 5 anos a Torre da Destruição irá voltar, e ele deve estar preparado para quando isso acontecer. Isso deixa ele pensativo, se não deveria ter queimado o corpo daquele desgraçado. No entanto, ele não pode ficar parado.
parada, pois nas condições atuais dessa era, as condições para concluir a torre devem ser mais fáceis. A janela do sistema atualiza, e dessa vez com uma missão de encontrar as armas e memórias perdidas na sala de constelações do Instituto Valhalla, o que explica por que do Prota está aqui. No dia seguinte será decidido o top 10 do ranking. Dessa vez tem mais gente, e o motivo disso provavelmente são os herdeiros das 5 famílias. E é claro, o nosso Protinha, que até então era apenas um novato. Os participantes já se encontram em suas posições, e dessa vez a luta será contra o filho mais velho da família Ocean. O cara parece estar bem confiante, pois mesmo que o Prota tenha derrotado a Soyeon no primeiro dia, ele não parece ter nada demais. Ele sorri enquanto ameaça mandar o Prota de Vasco, que o mesmo fica sem entender nada e se perguntando se esse cara está falando sério, mandando o figurante ir se lascar. Aqui é apresentado pra gente um pouco sobre o Seiyuki. Ele nunca foi bom em literatura, estratégias ou artes marciais. No entanto, ele ainda tinha um talento acima dos outros. Seu físico. Ele nasceu com um físico de ponta, que não precisava do menor esforço, digno de ser chamado como gênio. Voltando à luta, o Prota tá lá mostrando o dedo pra ele, o que deixa ele bastante irritado, partindo pra cima com tudo. Assim como da última vez, o Prota permaneceu parado, mas dessa vez foi necessário refletir um pouco, pois com o corpo que ele reencarnou, não seria capaz de vencer uma luta corpo a corpo. Mas mesmo que seu oponente tenha um físico superior, isso não significa que vai ser impossível. O Prota acaba desviando no último segundo e passa logo a rasteira no besta, que cai sem entender nada. Pois segundo o Prota, se as artes marciais que melhoram o corpo físico e a habilidade de observar o oponente não estiverem em harmonia, isso acaba acontecendo. Com isso, o Prota finaliza mais um gênio e começa a se questionar que, embora esse corpo seja mais fraco, talvez não tenha problema em ele caçar monstros como antigamente. Enquanto ele se retira, algumas pessoas que estavam assistindo a luta ficam impressionadas, mas no meio deles parecia ter alguém intrigado com o resultado. Esse cara é o Oh Shu-Shin, chefe da família Osun, rei do punho. O Sr. Shu tá bem pensativo, pois por mais que seu filho não tenha aprendido artes marciais e focado apenas no físico, ele deveria ser capaz de desviar do soco de qualquer um de sua idade. Mas aquele soco não foi algo capaz de ser desviado. O Seiyuki deixou seu temperamento tomar de conta e partiu pra cima com uma magia que ele nunca usa para acabar com aquilo o mais rápido possível, motivado pelo ódio. Mas aquele garoto apenas inclinou a cabeça. Isso significa que ele se move mais rápido do que o Seiyuki na velocidade máxima. Desde que eles entraram, o Kinju já possuía um plano. Isso por si só é um talento monstruoso. Kim Jong-yuki, vou me certificar de trazer você para nossa família, custe o que custar. Na cena seguinte, o Prota já vai iniciar a partida final. A plateia está aos berros, mas obviamente que isso não é por causa dele. Dessa vez, a sua oponente é uma amigona. Essa é a Choi Arin, segunda filha da família Shoujin. Diferente dos outros, ela decide não dar o primeiro golpe, o que já demonstra que ao menos ela é mais inteligente. E já que ninguém fazia nada, o Prota resolveu caminhar na direção dela, que esperou ele chegar mais perto para ativar a troca de elemento para relâmpago, deixando todos espantados. Porém, pro nosso Protinha que tá de hack, aquilo não era nada demais. Quando ele chegou mais perto, ela passou o corte, que parecia ter acertado. No entanto, o Protinha apareceu do lado dela, perguntando se ela não acha que olhar para onde vai atacar não torna muito mais fácil de desviar. A coitada ficou em choque e recebeu um murro logo em seguida. Dessa vez, o Prota ficou impressionado, pois ela foi capaz de bloquear com a espada. A bichinha ainda estava se tremendo depois de receber o golpe, até que uma mão toca a espada dela. Era novamente o Prota, que pediu para ela tentar desviar de novo, mas não teve jeito. A bichinha recebeu o ataque em cheio. O Prota estranha, pois acha que seu último ataque parecia estar com uma postura meio errada. Mas isso não importa, pois no fim ele venceu, e lá estava o ranking com os top 10. E é claro que o nosso Prota estava em primeiro. Depois disso, o Protinha parecia estar sossegado. No entanto, essa tranquilidade durou pouco, com um monte de jornalista e recrutador de guilda fazendo perguntas, o que deixou ele bastante irritado, gritando com todo mundo que não deixou like no vídeo.